Meus amados, eu creio que muitos de vocês, se não todos, já passou por alguma decepção, por alguma angústia, alguma luta, perseguição, tristeza, talvez acerca do Evangelho. E nesses tempos de pandemia, muitos de nós estão decepcionados, muitos estão entristecidos, muitos abatidos, mas eu tenho plena convicção, na verdade eu nunca conheci alguém que sofrera tanto pelo Evangelho como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o maior teólogo que nós encontramos aí no Novo Testamento. Os maiores pastores, se não o maior, depois de Cristo. O apóstolo Paulo, um erudito, pode-se dizer um paladino da fé. E esse apóstolo Paulo, ele sofreu ferozmente pelo Evangelho. Tanto que ele vai dizer que ele carrega em seu corpo as marcas de Cristo. Mas ele diz que em tudo isso ele tem prazer. O apóstolo Paulo foi prisioneiro, bateram no apóstolo Paulo, certamente o maltrataram, difamaram o apóstolo Paulo. Mas em meio a tanto a essas coisas ruins que aconteceu com o apóstolo Paulo, ele ainda alerta o seu filho na fé, Timóteo. E o interessante é que isso é para nós, nos dias de hoje, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, onde eu não sei se aqui está acontecendo isso, mas na minha região, lá em Maceió, muitas pessoas estão desanimadas, não querem mais voltar para as igrejas. Talvez se acostumaram. E outros, realmente, alguns jovens que entraram em contato comigo, eu fui atrás, eles disseram, eu estou desanimado. Essa foi a palavra. Então, esta mensagem aqui, uma mensagem que Deus colocou em meu coração, que, na verdade, ela foi um divisor de águas para a minha vida. E ela trabalha acerca de reavivar aquilo que Deus tem para nós. Acerca de avivamento. Creio que você já ouviu sobre isso aqui nesta igreja. Então essa mensagem ela é urgente e ela é necessária para os dias de hoje e para a nossa vida. O interessante é que o apóstolo Paulo ele inicia dizendo, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus. Muitos de nós, como Timóteo, talvez sofremos crise de identidade, talvez em um momento da nossa caminhada da fé, acontece o chamado surto de piedade. E às vezes nós ficamos, ou nós encontramos no vale da sombra da morte. É possível que Timóteo passe por isso também. Então o apóstolo Paulo está lembrando Timóteo acerca do que ele foi chamado. E quantos de nós, nos dias de hoje, às vezes nos esquecemos daquilo que Deus nos chamou para fazer? Quantos de nós estamos enterrando os nossos talentos? Quantos de nós não exercemos mais o dom ou os dons que Deus nos dá, que o Espírito Santo de Deus nos usa? Então o apóstolo Paulo, ele chama Timóteo e ele fala assim, olha Timóteo, reavive, olha aí para você ver, no verso 6. Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. É trazer de novo aquele primeiro amor. É clamar ao Senhor para que haja um avivamento ou um reavivamento no seu interior, um avivamento individual. Porque existem vários tipos de avivamento. Existe o avivamento pessoal, existe o avivamento local, que às vezes em alguma região, em uma igreja, e o avivamento de âmbito nacional, e até mesmo aqueles que ultrapassam as barreiras e são avivamentos internacionais. Nós encontramos isso nas Escrituras, e no decorrer da história do cristianismo nós encontramos avivamentos desse tipo. Mas aqui o apóstolo Paulo ele fala assim, olha Timóteo, é necessário, eu estou te advertindo, eu estou te admoestando, olha, presta atenção, reavives o dom de Deus. E o apóstolo Paulo vai trazer algo aqui interessante no verso 7, acompanhe comigo, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Meus irmãos, presta atenção numa coisa, o Espírito que habita em nós é o Espírito Santo de Deus.
E o apóstolo Paulo aqui adverte falando assim, olha, não é um espírito de covardia. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 21, no verso 8, nós encontramos que os covardes não herdarão o reino dos céus. Por isso que o apóstolo Paulo adverte, olha, o espírito, Timóteo, que tem em você não é esse de covardia. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos chamou. Deus nos salvou, como nós cantamos aqui, Ele nos escolheu para que nós possamos ir e dar frutos e não sermos covardes. Eu não estou falando para você ser uma pessoa no sentido de, eu não importo com mais nada, eu vou enfrentar todas as coisas. Não é isso, não é dessa maneira. Mas é entender quem te chamou, é entender quem é o Deus que você serve, é entender quem é o Deus que te deu o dom. Por isso que o apóstolo Paulo aqui está ensinando Timóteo. Ele fala assim, olha, não é um espírito de covardia. Ele traz 3 palavras aqui interessantíssimas e que nós precisamos guardar nessa noite. Ele fala assim, olha, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Uma coisa que a igreja tem se esquecido, e na verdade é o que ela necessita nos dias de hoje. Igreja, quando eu falo, é a igreja nacional, a igreja brasileira, necessita de poder do alto. Nós necessitamos disso. Sabe por quê? Quando nós saímos de um culto, de uma reunião, ou quando nós estamos em casa, quando você está conversando com alguém no trabalho, e você fala sobre o Evangelho de Deus, sobre o Evangelho verdadeiro, sobre as boas novas de Cristo Jesus. Você já parou para perceber como aquelas pessoas ouvem, muitas das vezes, como se fosse uma notícia do Jornal Nacional? Porque nós acostumamos com isso, nós acostumamos com o sagrado. E nós precisamos entender que o Espírito que habita em nós é esse Espírito de poder. É o mesmo Espírito que nós encontramos nos apóstolos Pedro e João, quando eles estavam entrando no templo lá, e o homem diz assim, olha, me dê uma esmola. O apóstolo Pedro, ele vira e diz assim, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Meus irmãos, a cidade de Governador Valadares precisa conhecer uma igreja cheia do poder de Deus. As pessoas precisam conhecer esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós estamos cantando e adorando aqui nessa noite. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo diz, não apenas palavras persuasivas de conhecimento, mas de demonstração de poder. Não adianta nada eu ser um doutor em teologia se não há poder. Mas também não adianta nada eu tentar inventar algo que não é de Deus para impressionar, e não é poder de Deus. É por isso que eu carrego uma frase comigo que é luz na mente e fogo no coração. Entendimento da palavra de Deus, clareza da palavra de Deus e fogo no coração, queimando. Um coração vibrante, um coração que ama, um coração que é apaixonado pelas Escrituras, um coração que deseja as Escrituras todos os dias, que deseja ver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com algumas coisas, pois o agir de Deus não é propriedade de certos ramos da igreja. O poder de Deus vem de Deus. Quem age é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos crer que esse Espírito que habita em nós é um Espírito de poder. Quando você chegar na sua casa, talvez você é o único que é convertido na sua casa, e você chegar e pronunciar o Evangelho, você orar no seu quarto, as pessoas, a sua família, perceber o poder de Deus. Precisamos clamar ao Senhor por isso, pois esse é o Espírito que habita em nós. Eu não estou dizendo aqui que você vai virar um super-homem, ou vai virar uma super mulher. Não é isso, pois é o Espírito que habita em nós, que é assim. Mas nós não podemos ser covardes, nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos pregar o Evangelho todos os dias. Precisamos clamar ao Senhor.
para que Ele reavive dentro de nós o que Ele nos deu. Não podemos deixar que um simples e microvírus, onde mudou a agenda do mundo, abale a nossa fé. Precisamos sim tomar os cuidados, as precauções corretas, como nós estamos tomando, mas jamais abalar a nossa fé, pois o Espírito que habita em nós é um Espírito de poder. As pessoas lá fora estão com medo, muitos estão com medo. Tem pessoas da minha cidade que não saíram de casa até hoje, e se diz crente, se diz evangélico, tem medo de acontecer algo. Se for da vontade de Deus, dele nos levar hoje, de Jesus voltar para nós hoje, amém, para nós é a volta para casa, para nós que somos salvos em Cristo Jesus, para nós que confiamos no nosso glorioso Redentor, para nós é a volta para casa. Não podemos esquecer disso, meus irmãos. Esse é o Espírito que habita em nós. Esse é o Espírito que vive em nós, esse barro, nesse vaso de barro. Mas existe uma excelência chamada Cristo Jesus. Nós precisamos acreditar nesta palavra. Nós precisamos confiar. Talvez o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa ainda não conheceu, o Espírito Santo não fez uma obra no coração dele. Mas não podemos desistir, continuar orando, clamar ao Senhor, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, esse é o Espírito que habita em nós. Esse é o Espírito que habita no nosso coração. Mas o apóstolo Paulo continua e ele diz, é um Espírito de amor. Quando nós às vezes olhamos para essa palavra amor, muitas das vezes nós pensamos e assemelhamos um amor que é chamado de talvez amor filéu, aquele amor de amigo. Mas esse amor aqui é um amor ágape, é um amor verdadeiro, é um amor que se compadece daqueles que estão perdidos. É um amor como Cristo Jesus, ao chegar na porta ali, entrando para Jerusalém, onde estava vendo aquela festa toda, colocando os ramos e tudo mais para ele passar. Ao chegar, ele chorou. O amor que nós temos que ter em nosso coração, pois é o Espírito que habita em nós, é quando nós estamos andando, nesse momento talvez não, mas quando às vezes você sai e os bares estão lotados de jovens, de homens e mulheres, desfrutando de todos os prazeres, todas as taças dos prazeres dessa terra. O sentimento nosso tem que ser um sentimento de tristeza. Como diz um pregador que já morreu, David Wilkerson, temos que ser batizados pela angústia. Precisamos olhar para essas pessoas e clamar ao Senhor por elas. Olhar para os perdidos com amor, com o coração ardendo. Meu Deus, salva esse povo. Meu Deus, restaura esse casamento. Meu Deus, restaura essa família. Restaura essa vida. O sentimento tem que ser esse. De lágrimas, muitas das vezes. Derramar lágrimas nos olhos para que Deus rompe um avivamento nessa cidade. Pois avivamento vem do céu. Nós não podemos agendar um avivamento. Ele é da agenda de Deus, é Ele que derrama, mas nós podemos clamar e pedir por avivamento. Para que as pessoas entrem naquela porta ali, sedentas, dizendo, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu preciso desse Jesus que vocês acreditam, que vocês pregam. É as pessoas do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, chegar até você, pois vê em você uma nova criatura, vê em você uma felicidade. Em meio à pandemia, você está sorrindo e contente, pois você conhece o seu glorioso Redentor. É esse sentimento de amor pelos perdidos, pelos jovens. No final do ano, nossa cidade, como Valadares, de tantas igrejas, mas no final do ano, quando nós estamos celebrando com as nossas mesas fartas da ceia, se você caminhar pelas ruas, você encontrará pessoas
que não tem nem mesmo um biscoito para comer. Nós precisamos ter e entender que esse é o Espírito que habita em nós. É você não se corromper mesmo, é você não se envergonhar. Nós vamos ver isso aqui. E o apóstolo Paulo, ele continua, ele diz, olha, de poder, de amor, mas também de moderação. Algumas versões vão dizer de equilíbrio. Nós podemos traduzir essa palavra para uma palavrinha que nós necessitamos. Na verdade, é um fruto do Espírito que nós necessitamos, chamado domínio próprio. Necessitamos disso. Lembrando que esse é o Espírito que habita em nós. Nós vivemos num país que é de extrema de um lado, é de extrema do outro, onde pessoas até se matam por causa dessas suas ideologias. E infelizmente nós encontramos isso também dentro da igreja, onde uns dizem, eu sou pentecostal, eu sou tradicional e etc e tal. Nós precisamos ser bíblicos, centrados na palavra de Deus. Precisamos desse equilíbrio. Precisamos saber a hora de falar, a hora de se calar. Nós podemos observar esse Espírito agindo no apóstolo Paulo quando nós olhamos para Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo chega diante daquele areópago, cheios de intelectuais. Na verdade, antes disso, ele chega na cidade e o seu espírito se entristece, se revolta. Mas ele não demonstra, pois é uma pessoa equilibrada, mas está amando aquele povo. E diante daquela situação toda, ele ainda demonstra o poder de Deus. Pois ao final do seu sermão naquele local, ele diz que algumas pessoas ali creram e o seguiram. Precisamos entender, saber a hora de corrigir, saber a hora de falar. Eclesiastes vai nos dizer isso, há tempo de falar, há tempo de calar. Precisamos pedir ao Senhor domínio próprio para todas as situações da nossa vida. Porque nós somos tendenciosos. E muitas das vezes nós tomamos partidos para alguma situação. Então precisamos olhar para aquela situação, pedir auxílio. O Espírito que habita em nós. Meu Deus, necessito de domínio próprio. Talvez uma pessoa que veio até com você com palavras de afronta. E as Escrituras dizem que a palavra branda desvia o furor. Mas muitas das vezes nós retrucamos com a palavra dura também. É claro que existem momentos, não por você ser ignorante, ser arrogante, mas se há algo que é contra as Escrituras, é necessário repreender. A Bíblia que nos diz isso. Ela que nos ensina a repreender o que é errado. Mas precisamos desse Espírito. Precisamos da moderação, do domínio próprio. E esse é o Espírito que habita em nós. E não um espírito de covardia. Mas o apóstolo Paulo, ele continua no verso 8. E é algo que nós precisamos atentar aqui também. Ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Só até aí. Meus amados, nós somos cristãos. Os dias só estão piorando. Nós ainda temos a oportunidade de entrar numa igreja como essa, um banquinho legal para você sentar, um espaço bacana, um louvor bacana. Nós ainda temos essa oportunidade. Mas pelo jeito que as coisas andam aí, eles querem tentar tirar isso o mais rápido possível. Em alguns países já tiraram. Mas nós ainda temos essa oportunidade. Só que sermos igreja aqui é mais fácil. Vocês não concordam? É muito mais fácil. Mas quando nós estamos na faculdade, e principalmente quando nós estamos sozinhos, sem ninguém, não podemos nos envergonhar desse evangelho. Não podemos nos conformar com esse mundo. Pois ele é o poder de Deus para a salvação. Não podemos. Jovem, irmãos, irmãs, aonde você estiver, não se envergonhe desse evangelho. Pois ele me salvou e ele salvou a você também. Não podemos de maneira nenhuma se envergonhar do testemunho do nosso Senhor.
Ainda que as pessoas, os seus amigos, o seu clube ali de pessoas que você é rodeado na faculdade, na escola, no trabalho, ainda que elas te chamem de quadrado, virem a cara para você, se o Rei dos Reis estiver sorrindo para você, continue. Continue. Não negocie a sua fé. Não negocie de maneira nenhuma. Não negocie. Sabe por quê? Como eu disse aí, esse é o evangelho que nos salva. Olha aí no verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Você não fica maravilhado com esse evangelho? Diz a nós que o Espírito que habita em nós é um Espírito de poder, de amor e de moderação, e não de covardia. Diz também que para nós não se envergonhar desse evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para nos salvar. E nos diz aqui que ele nos chamou sem um cisco sequer de obras nossas. Deus olhou para nós, olhou para mim, Thales, não, você é bom nisso aqui, então eu vou te salvar. Não. Ele viu em mim o sangue do Cordeiro. Ele viu em nós o sangue do Cordeiro. Por isso que ele nos chamou. Por isso que ele nos salvou. Porque se fosse depender das nossas obras, meus irmãos, ela não passa de um trapo de imundície, como diz as Escrituras. Por isso que esse evangelho é maravilhoso. É por isso que nessa noite a chamada é essa. Para que você reavive esse dom, para que você reavive aquilo que Deus te deu. Para que você não se envergonhe do evangelho. Para que você saia daqui ao abastecer aqui no domingo ou nas reuniões que você tem. E você batalhar lá fora, porque lá na rua, lá no mundo, é um campo de batalha. E não simplesmente uma área de lazer. O que Deus deu a nós foi armaduras, porque a batalha é ferrenha, mas tem de bom ânimo. Cristo disse, ele venceu. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É esse evangelho que nós precisamos pregar aos quatro cantos dessa terra. Aonde você for, é não negociar mesmo, é não se envergonhar, é não tomar o padrão desse mundo, é não tomar a forma desse mundo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não podemos negociar o evangelho, não podemos negociar a cruz. Precisamos tomar cuidado com os inimigos da cruz, como diz Filipenses. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, ele nos salvou e nos chamou na santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. E o verso 10 vai dizer, e é manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o evangelho. Meus irmãos, você consegue entender o que eu estou te falando nessa noite? O poder desse evangelho, o Espírito que habita em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, em sua graça e soberania, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos deu vida, e vida em abundância. E nós agora somos chamados para pregar o evangelho, somos chamados para ser missionários, somos chamados para ser embaixadores do rei, aqui nessa terra, proclamar esse evangelho. É necessário que nós voltemos ao primeiro amor. Lembra daquele dia que você estava no seu quarto clamando ao Senhor, chorando?
Aquela vez que você no culto ouviu a voz do Senhor falando em seu coração. É necessário voltar ao primeiro amor. Pois o Espírito que habita em nós é de poder, de amor e de moderação. Precisamos entender isso. Não podemos deixar que as coisas desse mundo ofusquem a nossa visão, ofusquem o nosso entendimento. Eu vou seguir em frente, eu vou rompendo em fé, pois o meu alvo é Cristo. Eu vou continuar, independente do que aconteça, eu não vou envergonhar o meu Jesus. Ele me salvou. O preço foi alto demais. Foi alto demais. Ainda que todos virem a cara para mim, eu vou continuar pregando o Evangelho. Eu vou continuar vivendo o Evangelho. Eu vou ensinar as boas novas. Eu vou aos perdidos, eu vou àqueles que necessitam de cura, e se for da santa vontade de Deus, Ele irá curar sim. Deus não mudou, Ele continua agindo. A tua palavra que diz, Ele continua fazendo nos dias de hoje, Ele continua curando, salvando, fazendo milagres, restaurando vidas, restaurando o casamento, restaurando os vasos que estão quebrados. Ele continua assim, Ele não mudou. Precisamos preferir o Senhor todos os dias. Leonardo Ravenhill vai dizer algo muito interessante. Ele diz assim: olha, Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem aqueles que o preferem mais. Nós estamos aí. Você tem a sua Bíblia todos os dias na sua casa. Eu tenho certeza que você tem uma Bíblia na sua casa. Você precisa, nós precisamos mergulhar nessa palavra, pois todas as coisas certamente passará, mas a palavra de Deus não. Ela permanecerá para todo sempre. Então tudo isso que o Senhor nos mostra, Ele mostra o Espírito que habita em nós, Ele nos salva sem qualquer ação minha. É claro que agora, salvo, eu continuo, eu vou fazendo as obras, eu vou praticando, pois Ele nos chamou. Não fosse vós que me escolhesse, mas eu vos escolhi, agora vá e dê frutos. Então nós temos essa oportunidade maravilhosa. E ainda, meus irmãos, como eu disse que todas as coisas se voltam contra nós, ainda, meus irmãos, que os principados, a potestade, ainda que os demônios, ainda que os homens, ainda que o governo, ainda que a altura, profundidade ou qualquer criatura tente nos separar, não pode nos separar do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Você acha mesmo que um simples vírus vai nos separar? Não. Pois nós estamos firmados na videira verdadeira, Cristo Jesus. E nada pode nos separar desse amor. Nada pode nos romper desse amor. Foi Ele que disse. A palavra de Deus, nós encontramos isso. E, meus irmãos, algo muito interessante acerca desse evangelho e dessa palavra de Deus para a nossa vida. Nós encontramos em Colossenses, no capítulo 2, no verso 15. Olha esse Jesus que nós adoramos. Nós encontramos ali falando que Cristo despojou todo o principado e potestade. A palavra despojar ali é uma palavra grega chamada pektusomenos, que quer dizer que quando um rei, quando um general vencia a batalha, ele despojava o inimigo. Ele tirava as indumentárias, tirava as roupas. E ele amarrava o inimigo, os pulsos assim do inimigo. Fazia uma fileira dos inimigos, aqueles que sobreviveram. E o general, o rei, ele puxava e entrava na cidade e era aclamado. Agora note você uma coisa. O nosso Jesus, quando estava indo para a cruz, como um cordeiro calado, mudo, onde cuspiram, onde bateram, por mim e por você, Ele sofreu como um cordeiro mudo. Mas em Colossenses diz que Ele despojou todo o principado e potestade na cruz. Agora Ele voltará como um leão,
como um leão que vence, e ele puxará. E quando ele está entrando na cidade onde os demônios estão sendo puxados e onde ele venceu todos, o nosso glorioso Redentor entrando na cidade celestial, penso eu, meus irmãos, penso eu, que quando ele estava entrando, os anjos cantavam: levantai-vos, ó porta das vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o Rei da Glória. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nos chamou. Esse é o Espírito Santo que habita em nós. Não é um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse é o Jesus. E Ele voltará e buscará a tua igreja. Isso é fato, você crendo ou não. Os ateus aí falando qualquer bobagem que tiver ou não, Ele vai voltar. E Ele buscará a tua igreja. Ele voltará como um leão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, reavive o dom que Deus te deu. Procure. Você tem uma igreja aqui. Faça, ame, ensine. Não para chamar a atenção, mas para o Rei. Para esse glorioso Redentor que entrará, que entrou, que venceu os principados e potestades. Faça. Prega o Evangelho. Pessoas estão necessitadas dessa mensagem, das boas novas. Não caia nessa mentira dos dias de hoje, onde dizem que as Escrituras é algo passado, que é ultrapassado. Isso é uma mentira. Nós precisamos crer que aqui é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem ouvido a palavra de Deus aqui. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, jovens, homens e mulheres. Certamente você já ouviu, como eu ouço, desde quando eu entendo por gente, que Cristo está voltando. Eu ouvi os meus avós, os meus pais, os meus tios, meus pastores falando isso. E muitas pessoas dizem: mas tem tanto tempo que eu já ouvi, até hoje não voltou. Não, vai demorar para voltar. Não tem que... Tem alguns que até se dão de teólogo, né? Não, vai cumprir isso, isso e aquilo. Se eu sair aqui agora, atravessar aquela rua, e um carro desgovernado bater em mim, Cristo voltou para mim. Acabou. Mas eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é poderoso. Eu creio no glorioso Redentor. Eu creio no Espírito que habita em mim. Talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não conhece. Eu quero te dizer que Ele se faz presente. E você, na sua cadeira, você pode clamar: Senhor, eis-me aqui. Eu sou o teu servo. Eu quero o Senhor como suficiente salvador da minha vida. Eu quero esse Espírito que esse menino está falando aí na frente. Você pode pedir na sua cadeira, no seu quarto. E Cristo pode voltar para qualquer um de nós hoje. Mas se Ele voltar, tomara que a frase seja: combati um bom combate. Combati um bom combate. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que se faz presente nessa noite. Que você possa entender. Eu sei de uma coisa, eu sei que muitos aqui talvez, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Alguns vão sair e falar: em outra hora nós iremos dar atenção a isso. Eu estou muito novo. Mas eu sei que muitos também, certamente sairão daqui querendo mais e mais de Jesus. Que o coração queime pelas almas. Que os olhos derramam lágrimas por um avivamento. Clamando ao Senhor para que Ele enche essa igreja de pessoas perdidas e possa encontrar a Cristo Jesus. E quando você sair, você seja sal e luz, você seja a boca do Senhor lá fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.